Então, vamos lá. A disciplina DS-220, que é Análise de Projetos de Sistemas, ela é uma disciplina importante no curso, no nosso curso, no TABS, porque ela são todos os elementos para que você possa fazer o planejamento de um sistema. Então, seria o equivalente a você fazer um projeto de uma maquete. Você primeiro desenha, vai comprar as madeiras para uma medida correta, né, dentro de um projeto que você tenha desenhado, né, como se fosse fazer uma prateleira, por exemplo, ou fazer uma maquetezinha de uma caixa, de uma casa, enfim. Aí você tira as medidas, compra os materiais na medida certa, recorta, compra cola. Então, você vê todos os materiais que vão ser necessários, você pesquisa sobre essas prateleiras ou maquetes que já existam, para daí você, de fato, construir uma em definitivo. É a mesma coisa aqui, né? Então, nós elaboramos um projeto de uma forma lógica, né? Ainda não prática, mas pensando já em algumas possibilidades que o sistema venha a ter. Então, se ele vai ser utilizado ou acessado com o celular, ou vai ser, se a pessoa que vai utilizar, o nosso usuário, ele vai estar sentado numa mesa, ou ele vai estar em pé, vai estar em trânsito, ou vai estar num local fixo, né? Então, todos esses elementos, junto com os requisitos, com as necessidades que o sistema vai ter, nós fazemos esse planejamento, nós fazemos uma série de elementos, né, de diagramas, na verdade, de representações gráficas, que irão auxiliar depois o pessoal da programação, do banco de dados, da implementação como um todo desse sistema, poderem desenvolver e colocarem na prática. Então, a nossa disciplina nesse semestre será fazer uma primeira parte. Esse conteúdo, ele é, na verdade, dividido em 2 semestres. Vocês têm análise de projetos de sistemas 1, que é essa, DS-220, e no próximo semestre vocês terão análise de projetos de sistemas 2. Ela é continuação, a parte 2, dessa primeira parte. Nós utilizamos, dentro do nosso curso, o formato de desenvolvimento, né, de programação orientada a objetos, na sua grande maioria, as linguagens de programação, principalmente, já se utiliza desenvolvimento web. Então, em algumas disciplinas, se desenvolve utilizando essa metodologia, né? A gente fala que orientação a objeto é uma metodologia, é uma forma de desenvolvimento. É como se a gente tivesse uma modalidade de ensino presencial, existe a modalidade de ensino à distância, existe a modalidade de ensino que é infantil, existe a modalidade de ensino que é superior. Na verdade, o que nós temos em termos de metodologia, poderíamos fazer uma analogia, não é a mesma coisa, mas é isso. Existem várias metodologias de desenvolvimento de sistemas. Nós temos a metodologia oriental de objetos, que é a que mais se utiliza hoje no mercado. Já utilizamos muito, e ainda existem sistemas que são desenvolvidos usando uma metodologia estruturada, e existem outras metodologias que vocês podem vir a utilizar, né? A que nós utilizamos, o que nós vamos abordar nessa disciplina é orientado a objetos, e nós vamos utilizar uma notação, né, uma sintaxe que se chama UML, né, que é uma linguagem para modelagem de sistemas orientados a objetos. Então, como toda linguagem, ela tem símbolos, tem sinais, tem uma sintaxe definida para que nós possamos ter uma linguagem universal entre todos os desenvolvedores. Por que ela é mais usada? Porque ela é a mais fácil de ser modelada. Quando nós tínhamos uma metodologia, que era a metodologia estruturada, ela demorava muito para a gente fazer
esse planejamento, desenhar todos os diagramas. Ela era muito trabalhosa, ficava uma equipe de analistas documentando durante muito tempo, e quando eu terminava, praticamente o sistema já tinha mudado algumas características, já tinha surgido uma tecnologia nova, até porque na área de informática é tudo muito rápido. A orientação a objetos, ela tem uma série de possibilidades, né? Que na década deixa eu ver, lá pela década de 90, mais ou menos, nós tínhamos, cada um fazia de um jeito. Era orientado a objeto, mas é como se cada um falasse uma língua. Tinha os que desenhavam bolinhas, tinha os que desenhavam um quadradinho, tinha os que usavam setas, outros usavam um formato de nuvem. E aí, no final das contas, ninguém se entendia, né? Era uma torre de Babel. Mas a metodologia é boa, a metodologia orientada a objeto. E aí se criou, na década de 90, houve uma união entre vários pesquisadores e se criou uma linguagem unificada, como se fosse o inglês hoje, né? Apesar de não ser uma linguagem unificada, é a mais utilizada. A OML é a mesma coisa, é a linguagem mais utilizada, ou a linguagem hoje, acho que fala em outra sintaxe para orientação a objeto do que a OML. E a orientação a objeto, para o desenvolvimento, ela se baseou muito no conceito do hardware, né? Então, veja, quando você tem um computador ou mesmo um notebook e vocês querem aumentar a memória do computador, o que vocês fazem? Vocês vão até uma loja, por exemplo, veem se tem uma plaquinha de memória e se essa plaquinha de memória ela é compatível com o equipamento de vocês. Então, vocês chegam lá na loja, dizem assim, olha, eu tenho esse computador, vocês veem uma placa lá do PC de vocês, e o vendedor te diz, olha, você tem uma série de placas de memória que são compatíveis com o seu equipamento. Você vai escolher aquela que você cabe no seu bolso ou aquela que atende às suas expectativas. Você pega aquela placa que você comprou, abre o computador, instala, fecha e ele está funcionando. Na orientação a objetos, se eu tenho um sistema que está em uso e eu quero acrescentar uma nova funcionalidade, então, vamos supor, né, vocês utilizam o SIGA para fazer a matrícula de vocês. É um sistema. Nesse sistema de matrícula de vocês, imagine se nós implementássemos uma funcionalidade para que se pegasse já o histórico do ensino médio, onde vocês fizeram, tivesse já uma ligação entre o sistema da universidade com todas as escolas de ensino médio do país, de tal maneira que, ao digitar o seu CPF, ele, no sistema do SIGA, no nosso sistema, ele já puxaria diretamente o histórico escolar da escola onde vocês fizeram o ensino médio, né? Então, eu preciso implementar essa nova funcionalidade para o SIGA. Ela não tem isso. Então, o que é que eu posso fazer? Duas opções. A primeira opção, eu desenvolvo, desde o início, um módulo específico para o SIGA. Quanto tempo isso vai durar? Vai demorar, né? Você vai ter que fazer um levantamento que a gente chama de requisitos, ou seja, verificar todas as possibilidades, ver como que está a base de dados do sistema, ver quais são as demandas, né? Por que é necessário se fazer essa integração, então, para facilitar lá no vestibular, para facilitar na matrícula dos calouros, né? Dos que passaram pelo vestibular, para fazer já um currículo consistente com toda a vida acadêmica a partir do ensino médio com a universidade, daí se fizer uma especialização, mestrado, doutorado, já estaria tudo isso interligado. Então, eu faço todo um levantamento do que é necessário, aonde eu vou buscar essas informações, desenho as telas, faço verifico como que está o banco de dados, né, a base de dados, se for um banco de dados, se for uma outra estrutura para armazenamento dessas informações, vou verificar equipamentos, como que será utilizado, enfim, para daí eu começar a fazer
começar a desenvolver, vai começar a programar, né? Então, toda essa metodologia, toda essa forma de fazer esse levantamento todo e colocar no papel é o que nós fazemos dentro de uma metodologia que você utilize para um sistema. A orientação a objeto é uma forma de você desenhar esses diagramas, de desenhar, de representar essas demandas. A outra opção seria você buscar um módulo já existente, né? Assim como você vai buscar comprar uma plaquinha para o seu computador de memória, vou até uma loja e pergunto, você tem um módulo aí em que faça a integração do SIGA, que é o sistema que eu utilizo, com todos os sistemas das secretarias de educação de todo o país para interligar? Se tiver lá um sistema pronto que já faça isso, ele diz assim, olha, está aqui, você traz, pega no seu sistema, instala esse novo módulo e ele passa a utilizar. Para que ele funcione dessa maneira tão modular, né? Como um objeto, como quando você compra um objeto e coloca dentro do computador, ou como você, quando constrói, muitas vezes, um Lego, né, em que você pega uma pecinha e compra outra caixa, compra vários modelos e você vai construindo e vai aumentando, né? Você vai lá e compra, você não precisa fabricar tudo novamente, desenhar as peças, comprar plástico, enfim, para fazer as pecinhas. Você vai até uma loja de brinquedos, compra Lego e utiliza o seu. A ideia do desenvolvimento era essa. Nós termos sistemas ou módulos, bibliotecas com sistemas, com partes de sistemas prontos, como se fossem pequenos Legos, e eu utilizo essas partes para fazer um sistema. Exatamente, Céu. Então, imagina, você faz a gente desenvolve um sistema para, por exemplo, uma loja, né? Eu vou precisar ter o quê? Um cadastro dos produtos que essa loja vende, eu vou precisar um cadastro dos clientes dessa minha loja, vou precisar de um cadastro de fornecedores, eu vou controlar todas as vendas que forem sendo feitas, né, para que eu possa emitir nota fiscal e assim por diante. Então, vejam quantas coisas, quantas funcionalidades existem nesse meu sistema de uma loja. Aí, sua empresa desenvolveu o sistema para a loja e alguém chega para você e contrata você para desenvolver um sistema para uma revenda de automóveis. O que precisa para uma revenda de automóveis? Eu vou precisar do cadastro dos automóveis que estão à venda, eu vou precisar do cadastro de clientes, do cadastro dos meus fornecedores, né, de quem vai deixar os carros para venda, se vai ser da fábrica, se forem 0 quilômetros ou se vão ser usados. Vocês vão ter o controle de todas as vendas que vocês forem fazendo. Vejam que tem módulos muito similares entre a loja e uma loja, por exemplo, de roupas e uma revenda de automóveis. Os dois têm cadastro de clientes. Os dois têm um cadastro dos seus produtos, seja ele roupa, ou seja, um carro é um produto. Então, você desenvolve um projeto com os respectivos programinhas em que depois você pode reutilizar. Você pega aquele módulo que você já implementou e reutiliza num novo. Por isso que eles funcionam como objetos. A ideia, tanto é que na discussão, quando se iniciou o desenvolvimento de orientado a objetos, se usava muito a ideia do Lego. Exatamente, é exatamente essa ideia. Então, a agilidade ela está em não desenvolver o primeiro sistema. O primeiro sistema, quando a gente desenvolve utilizando orientação a objeto, ele é até mais demorado do que os outros. Ele dá muito trabalho, porque a gente está fazendo um primeiro. Muitas vezes não tem nem ideia do que você vai reaproveitar, né? Mas quanto mais modular, quanto mais se bater a cabeça para que esse novo sistema fique dividido em pequenas peças, e aqui a gente vai chamar de classes, mais você vai reutilizar nos outros. Então, é comum todo mundo dizer assim, mas dá muito trabalho fazer um projeto orientado a objeto e implementar um sistema orientado a objeto. Sim, o primeiro, né? O segundo, você já vai ter um reaproveitamento desses objetos, dessas
desses programas que vocês já desenvolveram, dessas pecinhas. O terceiro, mais ainda, a ponto de você chegar a um momento em que a tua linha de produção de um sistema é pegar módulos que vocês já implementaram e construir um novo. Então, se vocês compraram, fizeram um primeiro Lego para fazer um carro, compra um segundo que dá 100 peças para construir uma casinha, compra um terceiro Lego para construir um muro, você pode futuramente começar a pensar em construir um castelo com as mesmas peças. Por quê? Porque você reaproveita essas peças, né? Então, essa é a ideia desse projeto. Então, por exatamente essa ideia que o Theo escreveu ali no chat e que é a ideia da orientação objeto. Tá? Então, será sobre isso que nós vamos trabalhar, vamos começar a trabalhar nessa disciplina, na DS 220, e vocês vão trabalhando com esses conceitos agora até o final do curso, né? Seja na própria linguagem, análise de projetos e sistemas, na disciplina 1 e 2, que é 220 a 230, no próximo semestre. Vocês vão trabalhar com esses conceitos em linguagem de programação, vocês vão trabalhar com esses conceitos em desenvolvimento web, nos próprios, às vezes em banco de dados, né? Trabalham com SQL, é verdade, que é um banco de dados do tipo relacional, mas também já tem muitas características, ou existem muitas bases de dados que permitem trabalhar com orientação a objetos. Vocês devem trabalhar com isso também em engenharia de software. Nós vamos trabalhar com isso, a maioria de vocês vai desenvolver um sistema em algum momento do curso que vai utilizar essa metodologia, né? E hoje o mercado de trabalho na área de desenvolvimento, ele, na sua maioria, utiliza a metodologia orientada a objetos. Se não ela por completo, partes dela. Mesmo o desenvolvimento ágil, ele utiliza boa parte dos diagramas da orientação a objeto, utilizando a sintaxe, a linguagem, que a gente chama de UML, que é linguagem modelada unificada, quer dizer, uma linguagem unificada para modelagem de sistemas orientados a objetos. Tá? Então, é uma disciplina importante, é uma disciplina chave para o nosso curso, tanto quanto é importante vocês saberem desenvolver um sistema, né, saberem uma linguagem de programação, tanto quanto é importante vocês saberem manipular uma base de dados, quanto vocês configurarem ou conhecerem protocolos para redes e segurança de redes, também é importante que vocês conheçam como fazer análise de um projeto, né? O profissional que atua nessa área se chama analista de sistemas, né? A minha formação base, ela é de análise de sistemas, tenho experiência de mais de 15 anos nessa área. Comecei como analista de projetos estruturados, né? Mas eu já tinha na faculdade, na época, já um início de orientação a objetos. Quando fui fazer a minha especialização em orientação a objetos, a UML, ela já estava praticamente dominando 70% do mercado da área de informática, o mercado mundial. Eu lembro que em questão de 2 anos esse número passou para 90%, ficando para outras metodologias o que a gente chama de sistemas legados, sistemas antigos, sistemas que foram desenvolvidos antes da orientação a objetos e que ainda existem, né? Sistemas ainda que usam mainframe, que usam algumas outras características. Então, essa minha formação, ela veio até eu entrar na especialização, depois acabou que no mestrado, mesmo na especialização, eu acabei indo para a área de interação humano-computador, mas mesmo na interação humano-computador, a gente acaba utilizando muito da forma como o desenvolvimento ele é modelado, como ele é planejado, usando orientação a objetos. Tanto é verdade que na interação humano-computador, a gente faz um desenvolvimento das interfaces, que a gente fala, centrado no usuário, ou seja, pensado no usuário. É diferente de você ter o desenvolvimento pensado no processo. Então, uma coisa é você dizer assim, eu vou fazer aquele sistema para
uma loja de roupas, né? Mas quem é que vai usar esse sistema de roupas? Vai usar o vendedor, o cliente vai usar para fazer compras online, o gerente vai usar para tirar um relatório, vai ser disponibilizado as informações para os impostos, né, para recolhimento de impostos. Então, você veja que você tem uma série de usuários e você vai desenhando interface para eles. Né? A OML é um pouco disso também. A gente define quem são os usuários, quem interage com o sistema, já no primeiro diagrama, e você define as funcionalidades. Antigamente, como é que a gente fazia? Quando alguém chegava para você e dissesse assim, eu quero um site para uma loja de roupas. A primeira pergunta que se fazia era, o que você quer implementar? Não quem vai utilizar. Então, o que você quer implementar? Eu quero que tenha cadastro de clientes, de roupas. Tá? Como que funciona o cadastro de roupas? Como que funciona o cadastro de clientes? Como funciona a venda? E aí se fazia toda uma interface, só que o sistema não ficava adequado para o público-alvo. E aí nós tínhamos um número de sistemas que acabavam não sendo utilizados. Para isso, né, para essa característica, nós vivenciamos, e ainda vivenciamos, bem menos do que antigamente, mas ainda temos esse problema, que é chamado de crise de software. Né? Quando vocês ouvirem o termo a crise do software, ou houve uma crise do software, ou aumentou ou diminuiu com a crise do software, essa nomenclatura ela não está vinculada à pirataria, a hackers, né? Não está vinculado a nada disso. A crise do software está vinculado a todo o recurso que é gasto para se desenvolver um sistema e que ele não é utilizado. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, até no material que eu deixei para vocês, na videoaula, ali eu explico o que é crise do software, e uma pesquisa que foi feita há muito tempo atrás, ele dava conta de 5%. Não muito longe, né, ainda nos dias atuais, esse número ainda não chega a 20%. Do que? De sistemas que são entregues exatamente como o cliente queria. Sistemas que são entregues como o cliente quer, com poucas modificações. Na maioria das vezes, o sistema, quando é entregue, ele precisa ser alterado, precisa ser feito algumas adaptações. Muitas vezes ele acaba não funcionando adequadamente para o local em que será utilizado, seja porque tem novas tecnologias, demorou muito para desenvolver, seja porque não coletou as informações corretamente, ou porque não programou direito, ou porque não fez o levantamento de forma correta. Né? Então, você tem um gasto para quem está contratando, de pagar os funcionários, de ter o aluguel da empresa com luz, água, ou mesmo em home office. Né? Então, meus funcionários estão trabalhando em home office. Algumas empresas acabam fornecendo os equipamentos para que os funcionários possam desenvolver, né, esse trabalho em home office, pagam até a internet. Outras não, mas algumas acabam tiveram essa preocupação, até porque muitos funcionários não tinham equipamentos em casa. Então, você tem um custo, no mínimo, de salário, né, salário, 13º, férias, enfim, com os impostos, de infraestrutura, de atualização dos equipamentos, do parque tecnológico, isso tem um custo. Né? Para que no final de um ano, quando for implementar o sistema, diga assim, olha, não funcionou, vamos começar de novo, você perdeu um ano de investimento. E muitas vezes esse ano não dá, a empresa não consegue sequer recuperar. Então, tem muito a ver também essa orientação visando essa entrega correta, e até por isso que nós temos hoje a própria metodologia pensada num formato também centrado no usuário, em quem vai utilizar o sistema. Bom, para começar é isso. Então, esse é o contexto da nossa disciplina. Eu quero, antes de continuar falando um pouco mais e tirando as dúvidas para vocês, eu quero apresentar como que nós vamos trabalhar esse semestre com a disciplina.
Eu ouvi que o professor Mário comentou com vocês que por uma decisão, né, de uma maioria do colegiado, nós migramos todo o Moodle para um Moodle que é o da universidade. Antes nós tínhamos o nosso Moodle que era do TADES, então nós migramos para um Moodle da universidade. Ele tem uma interface bem diferente daquela que a gente estava acostumado, né? A gente estava acostumado com algo mais direto. O da universidade, ele é um pouco mais cheio de desenhinhos, tal, não sei o quê. Mas, de certa maneira, muitos professores decidiram que vão continuar como a FCR virtual e outros decidiram que vão ficar somente com o Teams, porque são muitas ferramentas para vocês darem conta, né? Num primeiro momento, eu vou utilizar somente o Teams, tá? Mas isso, logicamente, dependendo do desenvolvimento da turma, e até numa conversa, de repente, se está impossível de acompanhar isso, a gente faz as alterações que forem necessárias. A gente vai se adaptando e vamos organizando melhor a nossa disciplina. Então, eu quero mostrar para vocês como que está organizado e como vai funcionar a nossa disciplina. Tá? Daí a gente vai conversando depois para eu também poder mostrar para vocês e tirar as dúvidas de vocês, né, sobre como que serão as avaliações e assim por diante. Muito bem. Então, quando vocês acessam o Teams, ele vai cair numa tela como essa daqui, que é onde tem a equipe da DS 220 Tarde, né? E aí, quando vocês forem aqui em arquivos, vocês vão encontrar uma série de pastas e um documento. O primeiro documento, que foi o que eu mandei pelo SIGA, né, no e-mail, é o guia didático. O que é um guia didático? É como se fosse o manual do nosso curso. Tá? Então, ele tem aqui informações de como que vai funcionar a nossa disciplina da DS 220 nesse semestre, que é o segundo semestre de 2021. Né? Então, vocês, teoricamente, apesar de na prática nós estarmos em 2022, nós estamos ainda no calendário acadêmico, terminando o primeiro ano, né? Vocês estão entrando no segundo semestre. Então, como que ela será ministrada? A nossa disciplina vai ser ministrada toda ela de forma remota, né? Eu não irei ministrar essa disciplina de forma presencial, porque, infelizmente, eu faço parte do grupo de risco, né? Eu não tenho imunidade, eu sou imunossuprimida pelo tratamento que eu faço. Então, fiquei eu, né, naquela lista dos que não devem voltar. Né? Só para vocês terem uma ideia, sou uma daquelas que já tomou a 4ª dose da vacina, né? Já tomei 4 doses. Então, a nossa disciplina são 60 horas, tá? Ela tem uma carga horária que no presencial eram 4 aulas semanais. Então, nós vamos organizar ela, como nós temos aí 13 semanas, 14, mas tem feriado, tem carnaval, tem algumas coisas aí no meio do caminho. Eu organizei, a princípio, essa disciplina para 12 semanas, com 5 aulas semanais. De que maneira? 2 aulas síncronas, quer dizer, das quartas-feiras, das 16h30 até às 18h10, né, ou 18h30, né, mas até mais ou menos 6h10 da tarde, são as nossas aulas síncronas, que vão acontecer no Teams. E nós temos aí uma carga horária, que é um momento, né, que eu contabilizo para que vocês possam assistir as videoaulas, ler os materiais e, principalmente, realizar os exercícios. Tá? Então, aqui está organizado isso. Nós temos, então, aqui o período das aulas, desculpa, aqui antes, né, em que nossas aulas vão ser do dia 2 ao 6 de maio, depois vem período de 9 a 13 para as finais, né, de maio. Então, nós temos aqui esse período de fevereiro, março, abril inteiro
né, 3 meses para as nossas aulas, o que vai dar em torno de 12, 13 semanas. Começa hoje a nossa disciplina oficialmente e os nossos conteúdos vão estar todos gravados. Eu não vou ministrar conteúdos. O que eu vou fazer durante as aulas serão exercícios, tá? Então, vou partir do princípio que toda a parte teórica será assistida e lida por vocês, e o que nós faremos durante as aulas serão exercícios. Acho que hoje a minha aula mais teórica que eu tenho é a de hoje, tá? Então, é o que nós faremos durante essas aulas ao vivo. Eu sempre gravo as aulas, apesar que pela nova resolução da universidade, vocês sabem que a universidade ela é regida por resoluções próprias, até isso se chama autonomia universitária, e nas nossas resoluções, a que definiu esse calendário e o formato das aulas para esse período de pandemia da Covid-19, ela estabeleceu na última resolução, que foi a que vocês entraram, que as presenças elas são contabilizadas, a frequência com as aulas ao vivo. Porém, os alunos que não puderem assistir às aulas síncronas, eles terão as aulas gravadas, eu deixarei gravadas as aulas, e terão exercícios complementares, aí obrigatórios para quem quiser contabilizar frequência. Mas isso tudo a gente vai explicando no decorrer do semestre. Hoje é só uma aula inicial. Então, nesse documento ainda vocês vão encontrar todos os objetivos, todos os conteúdos que nós estudaremos nessa disciplina, né? Então, vejam que aqui a fundamentação em relação à orientação a objetos, já entramos em UML, a finalidade e componentes da UML, começamos a fazer um projeto usando modelagem de casos de uso, depois nós vamos trabalhar com diagrama de classes e diagrama de objetos e a fazer um protótipo no qual tudo isso estará contido num projeto em que nós desenvolveremos no decorrer do curso, um projeto de um sistema informatizado orientado a objetos. Projeto só da orientação a objetos, não é a implementação, vocês não vão programar nessa disciplina. Então, a frequência ela continua sendo conforme estipulado em lei, 75%, mas aqui, levando-se em consideração a presença nas aulas síncronas, né, ou ainda ou as atividades que serão combinadas com vocês. A avaliação são 2 atividades. A atividade 1 é um projeto que nós vamos fazer, esse que eu comentei com vocês e que eu vou mostrar daqui a pouco como que vai funcionar. Nós vamos fazer esse projeto no decorrer do semestre, à medida que formos vendo, né, estudando cada um dos elementos, exercitando durante as aulas, vocês estarão também elaborando esse projeto em paralelo. Tá? Então, ele vai ter requisitos, modelagem de casos de uso, diagrama de classes, diagrama de objetos, e nós vamos fazer um protótipo de tela. Tá? Aqui não é 27, é dia 20, tá? Porque 27 nós precisamos já estar, a turma é grande, nós precisamos já fazer as defesas. Então, a princípio que precisa corrigir, não é dia 27 a data limite, mas sim dia 20 de abril. Eu já corrigi no outro documento que acabei esquecendo aqui. Então, como é que vai ser avaliada essa atividade 1, esse projeto? Tem um documento que vocês vão entregar e vocês vão fazer uma apresentação aqui no Teams. Essa nota vale 60% da nota da disciplina. Então, se vocês tirarem 100 nessa primeira atividade, significa que vocês já têm nota 60 na disciplina. Tá? E ela pode ser desenvolvida em equipe de até 3 integrantes. Pode ser individual? Sim. Pode ser em dupla? Sim. Pode ser em trio? Sim. Mais do que 3 integrantes? Não. 3 integrantes no máximo. Tá? E, além disso, nós temos a segunda atividade. O que é a segunda atividade? Ela tem um peso de 40%, né? Então, se você tiver aqui nessa atividade
Uma nota 100 significa que você tem mais 40 na tua nota da disciplina, e ela é um conjunto de exercícios que nós vamos desenvolver no decorrer do semestre. Tá? A média de todos esses exercícios, ele vai compor a nota dessa atividade 2. Tá? Então, quantos exercícios? São, no mínimo, 7 exercícios. Tá? Faço normalmente um por semana, mas em alguns momentos não terá um exercício. Né? Então, por exemplo, essa semana vocês só tem um exercício, que é definir as equipes. É um exercício. A semana que vem vocês vão fazer já um levantamento de requisitos, né, para o sistema. Vai ser outro exercício. Depois vocês vão desenvolver o diagrama de casos de uso. É um outro exercício. E essa lista, todos esses exercícios juntos, vai resultar nessa média que vai compor a nota 2. Tá? E esses exercícios, eles são, né, cada um desses exercícios da atividade 2, individuais. Tá? Então, ele vale para a nota e também acaba valendo para a frequência das aulas assíncronas. Importante que tanto a atividade 1 quanto a atividade 2 é requisito obrigatório para aprovação na disciplina. Ou seja, não adianta entregar o projeto e não fazer nenhum exercício. Tá? Se não fizer os exercícios aqui da atividade 2, mesmo entregando o projeto, não é aprovado. Tá? Por quê? Porque ele é requisito ter as 2 atividades entregues. Tá? Tanto a 1 quanto a atividade 2, que é essa média dos exercícios. Tá? Bom, tudo vai estar no Teams. Né? Toda semana eu vou disponibilizar um roteiro de estudos com as orientações da semana. E aí, né, tem aqui uma dica para que vocês sempre comecem a semana lendo esse roteiro. Então, aqui tem o planejamento, eu chamo de matriz da disciplina, enfim. Vocês têm aqui objetivo geral, os objetivos específicos, o que nós vamos conteúdos, né, os materiais complementares, a avaliação, né, como que vai ser feita todos os exercícios, como que vai ser feita essa avaliação, o tempo que vocês vão ter e aqui a carga horária para cada uma, inclusive um cronogramazinho, né? Então, as 2 primeiras semanas para fazer essa parte introdutória, depois mais 4 semanas para o diagrama de casos de uso, depois mais 5 semanas para o diagrama de classes e de objetos, e as 2 até 3 semanas, né? Entendendo, se for ali até a semana 13, para apresentação e defesa dos trabalhos. Tá? Então, também está tudo isso aqui no guia didático. Então, esse é o primeiro material que vocês vão conhecer, tem todas as informações da disciplina. E aí, né, quando entrou lá no nosso grupo, na nossa equipe, clicou em arquivos, vocês vão encontrar algumas pastas. Tá? Vocês têm a pasta com as informações da disciplina, então está lá novamente o guia que eu acabei de mostrar. Esse é o plano de ensino que foi aprovado pelo colegiado do curso e que foi disponibilizado no site do TARDS para a matrícula de vocês. E aqui está o link para ingressar no grupo do WhatsApp. Tá? Então, tem lá um grupo da nossa disciplina. Com isso, vocês ficam com o meu contato também, se caso quiserem tirar alguma dúvida ou quiserem falar comigo no particular. Mas, né, o ideal é que uma forma para que vocês se comuniquem, até para que vocês possam organizar os grupos, marcarem as reuniões, os encontros de cada uma das equipes. Tá? Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão achar, não achei uma forma melhor de mostrar isso, mas está lá o link do grupo do WhatsApp. Ok? Muito bem. Isso ali no info, são as informações da disciplina. Em conteúdos, como o nome próprio diz, vão estar os conteúdos de vocês. Então, aqui já está a videoaula 1 e a videoaula 2. Tá?
Basicamente, essas videoaulas, elas são 2 videoaulas, elas vão fazer essa visão geral que eu acabei de conversar com vocês, né? E tem, né, essa organização dos diagramas da UML. Então, o que é que nós vamos estudar nesse semestre? Os diagramas que estão aqui do lado da esquerda. Tá? Olha lá. Diagrama de casos de uso, a parte da documentação. Então, diagrama mais documentação de casos de uso, a gente chama de modelo de casos de uso. Diagrama de classe, que ela pode ser organizada em estrutura composta, diagrama de pacote, e diagrama de objetos. Esses são os diagramas da OML que nós vamos ver nessa disciplina. Na próxima disciplina, no semestre que vem, aí vocês vão estudar os diagramas de interação, sequência, comunicação, visão geral, tempo, os de estados, os de atividades e vão conhecer os de implementação, tá? Porque esses já implicam em você já estar programando. Tá? Então, aí vocês também vão conhecer. Essa daqui é a lista dos diagramas que foram definidos na UML a partir da versão 2.5. Então, nós hoje já estamos numa versão maior, mas a partir da 2.5, ela tem todos esses diagramas. Alguns livros na biblioteca, livros físicos da nossa biblioteca, né, caso voltemos às aulas presenciais e vocês possam ir até a biblioteca para fazerem consultas, né, lá tem muitos livros de orientação a objetos com o ML, vocês vão encontrar livros que são anteriores à versão 2.5, em que somente vão estar como diagramas aquilo que está em preto aqui. Tá? E aí tínhamos aqui, então, caso de uso, documentação, classes, objetos, interação. Vocês vão encontrar só o de sequência e um diagrama que se chamava colaboração, que depois, numa versão seguinte, na 2.0, mudou para diagramas de comunicação. Então, por isso ele está em verdinho. Ele só alterou o nome, continuou igualzinho. Então, em vez de se chamar diagrama de comunicação, de colaboração, passou a se chamar comunicação. Tá? O diagrama de atividade já existia, porém, ele mudou a forma, a concepção do diagrama, o nome ficou igual, mas a forma com que ele se apresenta é diferente. Tá? E os em azul vieram posteriores ao 2.5. Tá? Então, hoje nós estudamos esses que estão aqui na esquerda e mais os que estão à direita de vocês no próximo semestre. Então, nesse material aqui, nesse material, na segunda videoaula, vocês vão ter aqui uma ideia de todos os diagramas com que nós vamos, que são conhecidos, né? Para que depois, então, até aqui que a gente vê nesse semestre, mas tem os demais que vocês vão estudar no próximo semestre também. Tá? Então, ele é só uma ideia geral dessas nossas disciplinas, importantes que vocês já conheçam. Então, tudo isso daqui, esse material, essas videoaulas estão aqui. Tá? E o que mais que nós temos aqui? Então, já falei que nessa pasta estão as informações das disciplinas, aqui estão os conteúdos, e em aulas, estão as aulas. Né? A princípio, eu vou organizar por semana. Então, aqui estão os materiais da semana 1. O que é que vai ter sempre? Vai ter um roteiro, que é o roteiro da semana. Então, me desculpem a capa, ficou exatamente igual do guia, mas está lá o nomezinho, se chama roteiro de estudos da semana. Tá? Então, veja, o que vai ter aqui? O que nós vamos fazer nessa primeira semana? E o mais importante, a sequência didática, passo a passo. Então, assim, começando a semana 1, vocês vão ler o guia, aquele que eu mostrei para vocês, vocês vão ler o plano de ensino, aquele que foi aprovado, que está lá tudo em Info 2020. Vão participar da aula de hoje, ela vai estar gravada, se não puderem ou quiserem reassistir, vai estar lá no Moodle, mas todas as aulas
é importante que vocês participem, né? Vocês vão ler as orientações, que eu já vou mostrar para vocês, e vocês vão realizar um exercício proposto, que eu também já vou mostrar para vocês. E ainda vão assistir as 2 videoaulas, eu preciso aqui arrumar, são as 2. É tanto a videoaula sobre a introdução da orientação de objetos, quanto a introdução da UML. Então, são as 2 videoaulas que estão disponíveis, são bem curtinhas. Tá? Aqui tem algumas dicas, né? E acho que todo mundo já falou isso para vocês, mas vou entrar em modo professora, né? Dizendo assim, o importante de estudar remotamente é organizar uma rotina e ser disciplinado. Esses 2 aqui, isso é muito importante. Então, estabeleça uma rotina de estudos toda quarta-feira, das 4h30 às 6h30, reservem para estudar essa disciplina, se for o caso, das 4h30 às 7h. Se tiverem aula depois, né? Paciência, mas se vocês tiverem, reservem esse tempo para se dedicarem a essa disciplina. Se vocês forem tendo essa rotina, sendo disciplinados, realizando as atividades semanalmente, não tem erro. A aprovação é praticamente certa. Tá? Por quê? Porque nós vamos desenvolver o projeto durante o semestre, ok? E durante as aulas também. Então, mesma coisa. E isso aqui eu faço só para uma forma de ajudar, né? Tudo que está escrito anteriormente no roteiro se resume a esse quadro. A ideia desse quadro é que vocês possam imprimir, para quem gosta de imprimir, ou vocês salvem ele, né? E aí, assim, vocês vão marcando aqui do ladinho o que vocês já fizeram. Está em PDF, então dá para fazer isso. Ler o documento guia da disciplina. Leram o documento? Marca aqui um X ou risca aqui, se estiver impresso, enfim, anota que vocês já leram. Leu o planejamento? Ok. Ingressou no grupo? Ainda não deu tempo. Então, deixa em branco. Quando ingressarem, marca aqui, ok. Participou da aula? Não, não participei nessa aula, mas eu vou assistir depois que assistir. Marca que você assistiu a aula, né? Assistiu as 2 videoaulas? Assistiu? Clica lá, assistiu, né? E assim por diante. Então, vocês conseguem, na verdade, é uma forma de ajudar a estabelecer essa rotina, essa organização para uma disciplina que será ofertada como a minha, que é ofertada de forma remota. Então, por isso que esse roteiro, eu vou sempre fazer um por semana, né? Às vezes tem um roteiro que vale para 2, mas sempre vai ter um roteiro com esses quadros para ajudar vocês. Tá? E o exercício está aqui, ó, né? Um exercício em que vocês vão organizar as equipes para fazerem esse projeto da UML, né? Nós vamos fazer um sisteminha, então, com toda uma documentação. E o que vocês vão fazer? Vocês vão só escrever o nome de cada uma das equipes. Então, pode ser individualmente, pode ser em duplas ou em trios. Primeira equipe, abriu aqui. Já sabe os seus nomes? Substitui, apaga esses daqui e coloca os nomes. Então, colocou lá a Aninha, o Zezinho e o Luizinho. Tá? Então, já temos 3 integrantes. Entrou a segunda equipe, já está lá a Aninha, o Zezinho e o Luizinho, sem problema. Vai na segunda e escreve o nome. Tem o Carlos, tem o Marcos e o Lucas. Ok. Terceira equipe, entrou a individual, coloca aqui. E vão preenchendo. Não apaguem que os demais colegas. Eu vou dizer isso, professora. Tem que cuidar para não deletar os arquivos, né? Isso. Vamos tentar já começar, né, trabalhar de uma forma colaborativa, porque nós vamos fazer isso muito. Nós vamos utilizar uma ferramenta do Teams, que é uma espécie de um caderno, né? Acho que é o nome dele, se não me engano é isso. Eu vou ver qual que fica melhor, eu estava testando as 2. Mas a gente consegue, como vai ser em grupos, a partir desses Professora, grupos, nós vamos organizar essas inscritas. Diga, por favor. São até 3, né? Até 3. Ah, posso fazer uma Eu pergunta para a sei. senhora? Posso fazer com 4? Aí Não, vocês formam posso 2 fazer com duplas. vocês? Diga. Pode fazer com vocês? Tem? 2 trios já. 2 trios. Não, aí 2 trios pode. Ah, 3 tá bom. num, 3 no outro. Não é tanta coisa assim. Sabe o que acontece? Em 3,
não é tanto serviço, já é pouca coisa. Se vocês aumentarem para ser... Eu ia adorar, né? Menos coisa para corrigir. Mas aí pesa a minha consciência, né? O objetivo é que vocês tentam o desafio de fazer o projeto e sintam a dificuldade de testar, de fazer, do que aquilo que foi mais difícil, aquilo que foi fácil, ferramentas que vocês utilizaram. Então, por isso que 3 é um número bom para vocês. Para mim, o ideal seria se fosse uma única equipe de 45 nesse caso. Tá? Mas a consciência, né, meu papel também a gente fazer da melhor forma. Então, a melhor forma, a minha experiência diz que 3 alunos é perfeito. Tá ok? Então, essa semana o vídeo de hoje vai estar aqui também. Então, vocês em aulas, vocês vão encontrar. Eu ainda vou pensar, e a gente pode depois ir conversando, se é melhor abrir uma pasta só para exercícios, uma pasta só para as aulas, uma só para os roteiros. Depois a gente vai vendo o que fica mais, de forma mais organizada. Vamos testar dessa maneira e vamos ver o que dá. Tá? E aqui já estão as orientações para esse primeiro, dessa primeira atividade, essa atividade 1, que é esse projeto da UML que nós vamos fazer. Nós vamos definir o tema ainda, não definir ainda, né? Vamos pensar, vamos fazer isso daqui a pouquinho juntos. Então, o que é o objetivo? É justamente dessa atividade, é um dos objetivos da disciplina, que é desenvolver um projeto em UML contendo um modelo de casos de uso, diagrama de classes, de objetos, e que deve ser feito em equipe, né? Se for individual, não tem problema, mas o melhor é que seja em equipe para já ir se acostumando com esse trabalho, trabalho em equipe de forma remota. Né? Depois a gente conversa sobre a experiência do remoto para as empresas, mas o que a gente tem percebido eu tenho uma família, né? Minha família é muito grande e os meus genros, eles são, eu posso dizer que quase 100% dos meus genros, eles são da área de TI, né? Ou trabalham, né, em alguma empresa que seja com TI. E todos eles entraram obviamente, foram para o remoto. Todos eles mantêm no formato remoto. Né? As empresas de TI, de maneira geral, elas perceberam que há ganho, né? Inclusive de produtividade, em se trabalhar de forma remota. Porém, o que é exigido? É exigido saber trabalhar em equipe de forma remota. Então, mesmo que vocês fiquem tentados a fazer individualmente, tentem, né? Pensem numa possibilidade de fazer em equipe. Se não der, seja pelo motivo que for, faz individualmente. Mas é um esforço que também vale a pena começar a trabalhar em equipe. Tá? Até por isso que está lá um arquivinho das equipes compartilhado, que daí cada um pode ir vendo as equipes que já foram formadas. Quando você vê que tem alguém que está sozinho, vai lá no WhatsApp, entra em contato com a pessoa, ou manda no chat aqui pelo Teams um contato e organizem esses grupos. Bom, o que vai ter nesse trabalho? PDF. Vai ter capa de rosto, vai ter introdução, vai dizer, olha, nós vamos fazer toda a parte de um trabalho acadêmico, né? Mas vai ter, assim, todos os requisitos que nós vamos levantar sobre público-alvo, atores, as funcionalidades, o perfil de quem desenvolve, dos equipamentos, do ambiente de uso, tudo isso nós vamos fazer essa primeira parte já na próxima aula. Né? Vai ter objetivo geral, vai ter objetivos específicos. Depois vocês vão apresentar casos de uso, né? A descrição, documentação, um protótipo, diagrama de classes, diagrama de objetos. Ele vai ser opcional, porque nós vamos ter exercícios. Então, isso aqui não vai ser obrigatório de ser apresentado nesse projeto. Tá? Então, a avaliação ela vai ter, então, tanto o PDF quanto a apresentação e defesa, que vai ser agendado posteriormente, e caso, que a data já está correta, e caso uma equipe
entregue antes do dia 20, de repente uma equipe foi lá e resolveu entregar no dia 1º de abril, já no início de abril, tá? Lá pelo dia 3, 4 de abril já entregou esse trabalho. Aí entra em contato comigo e, se quiser, podem antecipar a apresentação em defesa, já fica liberado dessa disciplina. Porque eu devo encerrar os conteúdos na primeira semana de abril. Tá? Na primeira semana de abril, a gente já vai estar encerrando os conteúdos para que vocês possam, para que a gente possa utilizar daí das nossas aulas só para o desenvolvimento dos projetos e exercícios. Muitos exercícios. Tá? Então, aqui tem 2 sugestões para que vocês desenvolvam esse projeto ML. Existe um autor, que é o Bloom, em que ele definiu o que a gente chama de uma taxonomia. É uma lista de verbos que são utilizados nos objetivos. Hoje, todo o trabalho acadêmico, seja ele em nível de graduação, especialização, mestrado, doutorado, acaba utilizando a taxonomia de Bloom. Tá? Eu quero ver se depois eu disponibilizo uma que eu tenho, um artigo, que não é dele, mas foi de uma pessoa que se baseou na taxonomia do Bloom para fazer esse artigo. É muito legal. Se vocês forem no Google e pesquisarem por taxonomia de Bloom, vocês vão encontrar um mundo de trabalhos, inclusive com exemplos. Tá? Lá nas normas de trabalho da universidade, no Sistema Integrado de Bibliotecas, vocês também vão encontrar nas normas para trabalhos acadêmicos a introdução, exemplos de objetivo geral, exemplos de objetivo específico, de folhas de rosto, enfim. Então, também vale a pena conhecer esses 2 materiais. Tá? Tanto a taxonomia é um material, né, é um conteúdo, né, é uma pesquisa, mas as normas é importante vocês definirem a partir de agora, utilizarem, que praticamente todos os trabalhos que vocês desenvolverão no decorrer da graduação de vocês será utilizando as normas técnicas da universidade. Vocês não sei se já ouviram falar na ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todos os trabalhos nossos seguem as normas da ABNT. Né? Inclusive, essas normas dos trabalhos da universidade, elas são baseadas nas normas da ABNT. Então, é importante que vocês conheçam, que vocês vão trabalhar isso durante todo o semestre. Então, aqui estão essas primeiras orientações, né, já estão disponíveis para vocês, mas a gente vai conversando com elas no decorrer do semestre. Bom, o que vocês acharam? Ficou claro a forma com que está organizado, né? De como que está organizada a nossa disciplina? Acho que vocês dão conta de encontrarem os materiais ali no Teams, alguma sugestão? Professor, bem tranquilo. Joia, Marcelo, obrigada. Então, vejam, num primeiro momento nós vamos utilizar só aqui, dessa maneira, e o que eu preciso hoje é definir qual sistema nós vamos desenvolver, de fazer um projeto de UML. Tá? Então, um tema, então, por exemplo, mas tem que ser um sistema fácil, tá? Porque senão vocês não... fica difícil de fazer depois os protótipos, tanto a documentação dos diagramas de caso de uso vão ficar muito longas, são trabalhosas de fazer. Protótipo também, é só desenho, é um rabisco, né? A gente usa um rascunho de telas, mas ele dá trabalho de fazer. Diagrama de classes demanda um esforço também, não porque ele é grande, ele é pequenininho, mas para se fazer um diagrama é algo novo para a maioria de vocês. Então, não dá para ser um sistema muito grande, não. Dá para fazer um sistema de sei lá, pensar de carros, né? Pensar lá no OLX, por exemplo, tá? Ou numa venda tipo Amazon. Não é isso. A gente pode pensar em alguma coisa muito simples. Então, por exemplo, um controle de empréstimo e devolução de livros de uma biblioteca.
Esse dá para fazer. A gente fez isso no semestre anterior, acho que um ano, sei lá quando foi. Eu lembro de já ter feito esse uma vez. Ou então, mesmo que seja de empréstimo, evolução dos seus objetos, né, dos objetos de vocês. Então, eu tenho na minha casa aqui livros, eu tenho, de repente, sei lá, tenho cabos, tenho alguns equipamentos aqui, enfim, e vou emprestar, alguém me pede emprestado, e eu sempre esqueço para quem eu emprestei. Então, vou fazer um sistema para controlar o que eu empresto e quando as pessoas me devolvem. Dá para fazer também, esse é pequenininho. Uma academia, professora? Uma academia? Deixa eu pensar, o que teria numa academia? Conta para mim. Só as aulas, né? Que as pessoas fazem, vão lá para exercitar o corpo, mas... A gente teria só uma entrada, um controle de entrada e saída das pessoas? E se ela está em dia ou não, Albano? Exatamente. É uma saber. boa. Dava para fazer também. Isso é fácil, porque se a gente, o horário é fixo, não vai estar no sistema. O máximo que a gente pode ter é uma lista de modalidades que a academia possibilita. Então, por exemplo, é uma academia que tem dança, ela tem natação, ela tem pilates, ela tem pilates com equipamento, né? Então, a pessoa, quando ela se matricula em natação, ou ela se matricula em natação e em pilates com equipamento, ou ela se matricula em dança e nos equipamentos. E depois a gente só controla a entrada e saída dessas pessoas. Seria isso? Mais ou menos. Na verdade, eu até pensei um pouquinho mais simples, nem precisa envolver muitas modalidades, mas pode ser, professora. Mas tem mais alguém que teve outra ideia aí. Eu já pensei em botar as aulas já também. Então você bota um personal para desenvolver os treinos e daí você pode separar com as pessoas, dividindo o nível delas em tipo iniciante, intermediário e avançado. Dá para fazer então uma academia em que, além da gente ter o cadastro de quem são os usuários dessa academia, né, os clientes dessa academia, a gente dividiria ainda elas em intermediário, em básico, né, iniciante, intermediário e aqueles que são avançados. Essa mudança entre um iniciante, intermediário e avançado, ele seria por tempo e uso dos equipamentos ou a própria pessoa lá da academia faria essa mudança? O que você acha, Ia ter que ser Leonardo? manual, na verdade, né? Porque não tem como fazer um teste, tipo, sei lá, o cara levanta 40 quilos, sabe? Então teria que ser manual. O personal ia ter que ver o cara treinando e falar, esse treino tá muito simples pra ti, vou melhorar. Aí sim. Não, até dá, sabe? A gente diz na informática que tudo é possível. É uma questão de tempo e dinheiro. No nosso caso aqui, nós não temos nenhum dos dois. Então, vamos ficar com o modelo mais simples. Se for para fazer dessa maneira, também é uma possibilidade. Também é legal. Dá para a gente pensar também nisso. Além da academia, alguém gostaria... Todo mundo aqui sabe o funcionamento de uma... Imagina como é o funcionamento, pode nunca ter ido numa, mas imagina o funcionamento de uma academia, sabe como funciona uma academia nessas condições que nós falamos aqui, um cadastro de quem está indo para a academia, se ele é um iniciante, um intermediário, um avançado, e que ele tenha uma lista de atividades que ele vai fazer naquela semana, que também pode ser manual. O personal, ou lá na academia, só diz assim, olha, ele tem o plano 1, que é ele fazer 15 abdominais, 5.000 metros de natação, 70 quilos, coisa bem iniciante, assim. Professora, não podia ser mais resumido? Exemplo, só a checagem de aula, se a pessoa foi ou não, e se a pessoa está em dia ou não, né, financeiramente. Ou seja, fazer essas duas checagens, porque normalmente o que as academias fazem é isso. É o controle de entrada e saída, porque daí, claro, ela vai escolher, eu faço fazer academia, mas quais modalidades você quer? Hoje é muito polivalente, então ele é bem simples o sistema, ele é mais enxuto, né? Não que não tenha essa subdivisão, mas o que eu quero dizer é que, pensando no WAX, né?
interface de usuário ali, ele não entende isso. Então, seria mais simples ainda, né? Tá. No sentido de, eu estou pagando, eu estou dentro. Então, aí o próprio caso de uso não fica muito complexo. Que, se for, é legal dividir, mas ia fazer outras telas, não ia? Ia deixar a coisa um pouquinho mais complicada. Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, acho que vai ficar bem... Vejam o que vocês acham. Nós fazemos um cadastro dos usuários, né, que são os clientes dessa academia. Nós verificamos se ele está com o pagamento em dia ou não, ou seja, se ele tem acesso ou não à academia, né? E nós fazemos alguma consulta, tá? Então, imagine que eu sou o proprietário da academia e gostaria de saber quantos alunos eu tenho hoje que estão em dia e quantos alunos eu tenho hoje que ainda que frequentaram aula até 30 dias, mas que ainda não pagaram. Ou seja, eu faço uma consulta, vai ter uma tela em que eu vou fazer uma pesquisa, vai aparecer uma lista da situação dos clientes. Entenderam? E daí isso fica, para mim, resolve tudo o que eu preciso enquanto requisitos para um sistema. Ele tem que ter um cadastro, ele tem que ter um controle de alguma maneira, quer dizer, a entrada faria isso, né, do pagamento, de fazer o pagamento, e eu teria um relatório, uma consulta para ser desenvolvida, né? Porque daí a gente trabalha com mais de um, inclusive com mais de um ator. Para mim seria... para mim estaria ótimo, mas, gente, tem mais gente aí. Sim, Alguém sim. tem outra ideia? Sim. Não? Tímidos? Para mim tá de boa essa aí da academia. Deixa eu só, enquanto estão... A gente está pensando, deixa eu só baixar a lista de presentes. Então, olha, vamos fazer o seguinte, então, a princípio está definida, né, uma academia. Caso alguém não tenha se sentido confortável em fazer uma academia, porque não faz ideia do que a gente esteja falando, né, e queira fazer de alguma outra, de uma outra ideia, eu peço para que vocês entrem em contato nos próximos 20 minutos, porque daí eu já defino lá no próprio Teams, ali eu mando qualquer outra, né? Sei lá, uma ideia que não seja da academia, que seja de um pet shop, que seja não sei, né? Enfim, Ô, aí prof, você... Diga. Tu acha que é Leonardo. muito difícil fazer um PDV? Diga isso. Um ponto de venda. Então, estruturar um pensamento sobre um sistema de ponto de venda. Tanto do banco de dados, de cadastro de produto, como, sabe? Tipo, igual o mercado. O computadorzinho no caixa. Infelizmente, Eleanor, a gente vai trabalhar daí com controle de estoque, com fluxo de caixa. Ele parece ser bem simples e a gente teria que simplificar tanto ele para dar conta nessa disciplina que praticamente os exercícios que a gente vai fazer, eles vão dar conta, sabe, Leonardo? A ideia é perfeita, até porque seria bastante útil, mas eu acho, a princípio, que ele, até para ter uma validade, ele vai ficar bastante complexo, porque, no mínimo, a gente vai estar trabalhando com os produtos, esse eu estou entendendo, com os produtos, com a própria venda, com a entrada desses produtos no estoque, né? Ou seja, fazer o controle do estoque de entrada e saída, e se entrar a parte financeira, daí vai ter que entrar também o valor atual, o valor de compra e o valor com que está sendo vendido, né? Então, a gente vai estar trabalhando com pedido também. Acho que é um sistema em que a gente vai ter aí, no mínimo, mas olha, muito simplificado, a gente vai ter entre 6 a 8 classes. Eu acho bastante, mas de forma simplificada. Um primeiro sistema de vocês. Aí eu prefiro para o pessoal que já conhece, de repente, nas discussões vai ajudar quem não conhece.
E nada impede que, se ficar muito simples esse nosso sistema, nós implementemos uma parte de vendas, de artigos de vendas da academia. Tá? Entendi. Dá Perfeito. para fazer isso também. Outra opção também que eu acho que é 100% abrangente aqui no curso, poderia fazer uma rede social, né? E daí, cara, o que a gente teria que pensar? Login, cadastro de pessoas, amigos e, não sei, talvez pensar sobre um banco de dados sobre todas essas informações. As mensagens que são trocadas, né, com determinados grupos de amigos. Também é uma ideia. Bem, pode ser. Então, nós temos duas ideias aqui. Nós temos uma ideia que é a academia e nós temos uma segunda ideia, que é uma rede social. Vamos ver aqui. Eu acredito, professora, eu sou da ideia da academia, mas eu acho que talvez as pessoas podem ter mais facilidade de pensar a rede social. Não sei, é que eu nunca pensei a rede social para colocar ela num caso de uso, mas... Eu também não, para falar a verdade. Dá para fazer. Não. Eu acho que o maior... para essa disciplina agora, a gente até poderia... Eu estava até... assim, se a gente pensar numa rede social, né, para ser implementada com uma linguagem de programação orientada a objetos, nós teríamos as classes, nós teríamos o próprio cadastro da pessoa, ela se relacionaria com ela mesma para fazer os amigos, afinal, uma pessoa ela é amiga de outras pessoas, né? Então, a gente teria aí uma recursividade entre classes. Nós teríamos uma classe para agregar esses amigos em grupos, né? Porque daí você pode, nas redes sociais, talvez ter diferentes grupos, eu não sei. Nós teríamos uma só com as mensagens, né? Mensagens, daí para cada mensagem, para cada dia, você pode ter uma lista de mensagens, ou você faz por mensagem, não sei. Mas aí, se você for trabalhar com post, com alguma coisa, pode complicar. Porque daí você vai ter a mensagem, vai ter a resposta das mensagens. Daí, novamente, é outra recursividade que a gente vai estar trabalhando dentro das mensagens. Eu acho assim, a rede social, ela não tem um número grande de classes, mas ela tem uma complexidade entre a relação das classes. Daria para fazer nesse semestre, né? Porque você vai ter o caso de uso, você vai ter um administrador desse sistema, né? Um moderador, um administrador, e você vai ter o próprio usuário da rede social enquanto atores. Os casos de uso são as funcionalidades. Então, ele vai se cadastrar, ele vai mandar mensagens, ele vai responder mensagens, ele vai selecionar ou convidar amigos. Então, ele tem uma série de funcionalidades. Tem as interfaces, mas nas classes, eu acho complexo, para falar a verdade. Eu acho que seria um bom projeto para vocês fazerem, talvez uma disciplina mais à frente, talvez em desenvolvimento web, talvez até pensar num TCC com uma rede social mais inovadora, né? Acho que a complexidade dos relacionamentos vai ser difícil para vocês. Para quem não conhece o ML, acho que vai ficar difícil. Não é impossível, dá para fazer. Acho que vai ficar um pouquinho difícil. Deixa eu dar outra ideia, então, professora. Então, uma cronometragem de prova. Então, por exemplo, seja corrida de kart, corrida de moto, corrida. E daí a cronometragem, bom, ela depende do jeito que você quiser fazer, né? Por exemplo, eu pratico motocross, né? Então, tem um número de motos, por exemplo, tipo 20 motos. Cada uma tem seu numeral e ele é classificado por aquele numeral. Então, toda vez que ele passa lá na linha de chegada, tá lá teu tempo. Tipo, fechou uma volta, sei lá, em 1:25. E daí, bom, é mais fácil. Então, você precisa fazer... Às vezes, tu nem precisa fazer isso, sabe? O cadastro de cada coisa. É só tu ver na corrida. Tipo, esse carrinho passou primeiro. Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, né? E daí, por exemplo, hoje em dia já se usa, pelo menos nas competições que eu vou,
Antigamente era por meio de transponder, então você colocava um dispositivo na moto e toda vez que passava ele pegava lá. Hoje em dia ficou um pouquinho mais simples, eles estão fazendo, sabe, tipo, sem parar? Uhum, Então que tu bota tipo um chipzinho assim lá na moto e toda vez que tu passa o sensor pega. uhum, Então assim, cara, é muito, se parar pra pensar é muito simples. Então é um chip, sei lá, tem 4 dígitos chip, e toda vez que passa no sensor, que daí é a parte difícil de pensar nele, ele vai ler o chip e beleza, marcou tua volta, uhum, uhum. sabe? E daí você teria um leitor, né, paradinho, que fica apontando, e quando passa, seja o chip, ou seja um marcador, né, pode fazer um marcador como era antes na própria moto, como tinha falado, quando passa por esse sensor, ele marcaria o tempo, teria um sensor na saída e um na chegada, é isso? Para ele poder, um para iniciar o cronômetro daquela moto, tipo um QR Code, assim, inicia a contagem na saída e quando ele chegar, ele contabilizaria. Ele é mais hardware do que nós temos aqui uma dificuldade em termos de UML, né? Dá para fazer também, mas esse é bem simples de fazer, mas eu acho que assim, é mais por conta do próprio do hardware. Teve um projeto que nós fizemos muitos anos atrás, por isso que eu entendi bem a tua ideia, captei na hora, assim, porque ele era justamente um contador de giros de roda, né? Então, era para fazer sabe esses de táxi? Para você poder calcular a quilometragem? Taxímetro, Isso, era baseado nesse princípio, então sobe com a roda em cima de 2 cilindros e tinha lá um equipamento, você colocava uma etiquetinha no pneu, né? Ou um risco com um giz, na verdade, e aí, à medida que ia girando, veja, uma coisa simples, riscava o pneu com um giz. Aí tinha uma câmerazinha, cada vez que passava pela câmerazinha, esse risquinho ele ia contando o número de voltas, né? E aí você tinha também, obviamente, pelo próprio cilindros ali, a quilometragem que tinha que bater com o que dava no taxímetro. Então, o princípio é o mesmo, tá? Mas é uma dificuldade de hardware. Também, né? Mas, bom, eu acho que entre esses dois, acho que é mais simples para a maioria academia, hein? Não, pra gente modelar, talvez, até eu ia sugerir, se alguém achar muito difícil também, além da rede social, podia ser como é que eles falam? Aquela da questão do aluguel de carro também é interessante, professor. Locação de automóveis. Ou locação de aeronaves também, enfim. O que for. Fazer. É bem interessante. Essa é fácil. Locação é boa. Locação de qualquer coisa. Tá? Essa é tranquila também. Ela para modelagem orientada a objetos, enquanto ML, a gente vai trabalhar tanto na academia, mas principalmente tanto a academia quanto a locação. Qual que é a vantagem? Vejam, todas elas são possíveis, inclusive a da motocicleta. Todas são possíveis. Se vocês falassem que queriam fazer um joguinho da motocicleta, ficaria também possível. Eu fico aqui questionando vocês, porque eu preciso, né? Eu prefiro um sistema em que vocês tenham possibilidade de usar o maior número possível de elementos da UML. Então, classes, relacionamento tipo associação, do tipo agregação, composição, se possível, uma herança, dependência, usar papéis. Então, que a gente possa ter possibilidades. A academia e a locação, elas têm uma possibilidade bem grande de uso de várias sintaxes da UML. Então, ela vão ficar exemplos ricos para vocês. É nesse sentido, apesar de serem simples, mas vão ficar ricos. A rede social, ela tem também um número interessante de relacionamentos, mas eles são relacionamentos complexos. Para quem está iniciando, ele é complexo, é nesse sentido. Então, da minha parte, eu ficaria entre faltou aqui a 4, desculpe, que é eu vou colocar motocicleta, que daí a gente já tem, né? Motocicleta, a gente já lembra.
Entre as 4 opções que estão aqui, eu ficaria entre a 1 e a 3. Tá? Então, se a gente pensar em locação de automóveis, né, também dá para fazer tranquilamente. Tá? Como se fosse um localiza, né, dessas locadoras, locação de qualquer coisa. Também é possível. Ô, prof, agora só tirando uma dúvida. Então, a gente está decidindo o tema aqui para que, mesmo a gente separando em grupos, todo mundo foque seus esforços em desenvolver esses diagramas sobre esse assunto, isso? Isso é porque senão eu vou ficar doida Sim. e eu pedir para cada um escolher o seu tema. Entendi, tá. Então é muito mais... E até durante as aulas acaba sendo didático e a gente ganha tempo com um único tema, tá? Porque às vezes quando você tem alguém que conhece, acaba até dando sugestões com soluções diferentes num único tema. Tá? E aí ajuda também para quem às vezes não está não tá acompanhando bem aquela disciplina, aquele exercício. Tá? Então, o que nós estamos definindo aqui é um tema único. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer votação? Então, de forma democrática. Vocês têm ali a mãozinha, né? Que fica ali, né? Ao levantar a mãozinha, nós vamos fazer a votação para os 4 itens. Tá? 1, 2, 3 e 4. Ok? Eu não vou votar, mas vou anotar aqui de vocês. Aí, vamos ver o que vocês preferem. Ok? Então, né, por favor, erguer a mãozinha quem acha que é a opção academia. Vamos ver. Academia. Quem não conseguir levantar a mãozinha, pode colocar ali no chat também. Tudo bem. Tivemos 14. Então, podem abaixar a mão. Muito obrigada. Vamos. Isso. 6, 8. Faltam mais 2 pessoas baixarem a mão. Pessoas ainda com a mão levantada. Não, calma, gente. Vocês já levantaram. Agora precisa todo mundo abaixar a mão. Vamos lá. Todo mundo baixando a mãozinha. Beleza, obrigado. Agora vamos para o segundo lá. Redes sociais. Ok. Todo mundo baixando a mãozinha. Pronto. Todo mundo baixa a mãozinha. Habilita lá a mãozinha de vocês. Beleza. Vamos para a opção da locação. Locação de veículos de maneira geral. Beleza. Então, por favor, baixar a mãozinha. E, finalmente, o do controle ali da motocicleta. Ok. Então, por maioria, tá? Nós vamos fazer da academia. Foram 14 votos para a academia, 9 para as redes sociais. Então, daí tiveram os outros itens, 2 da locação e da motocicleta. Então, vamos a princípio fazer, a princípio que eu digo porque fica sempre aquela questão, né? Se alguém nunca entrou, não conhece, não sabe do que se trata, daí, por favor, entrar em contato comigo. Então, vamos trabalhar nesse semestre com essa ideia da academia. Na próxima aula, nós vamos
descrever essa academia, com mais detalhes, se ficou alguma dúvida, e nós vamos começar a trabalhar com diagrama de casos de uso, com os requisitos para o diagrama de casos de uso. Então, por isso que vai ser importante vocês, essa semana, pensarem um pouco como que funciona uma academia, imaginar o que vocês, como seria um cadastro de uma academia, que dados são importantes, o que seria importante se você fosse o dono de uma academia, o que você gostaria de saber sobre essa academia. Pode ser uma academia, de repente, ninguém escreveu aqui, mas pode ser uma academia para pessoas, pode ser uma academia, de repente, só para mulheres, uma academia só para crianças, uma academia só para pets, pode ser uma academia de luta, pode ser uma academia só de natação, é uma academia. Tá? Então, esse diferencial entre as academias, isso, obviamente, fica a critério de vocês. Tá? Então, pensem, tá, no funcionamento de uma academia, como vocês pensem como proprietário de uma academia primeiro, pensem como funcionaria essa academia de vocês, para que daí a gente possa começar a fazer os requisitos na próxima aula e para fazer já começar, a gente já vai começar a entrar no assunto de diagrama de casos de uso, vamos começar já a fazer, né, os exercícios na prática. Peço para que vocês, por fim, para terminar a aula, que vocês separem algumas folhas, um caderno e lápis e caneta para as nossas aulas. Essa deve ser a última aula, primeira e última, que eu vou ficar tagarelando, olhando para vocês assim. Eu uso um negócio chamado Flipchart, aqui do meu ladinho, ó. Esse negócio aqui, tá? Essa mesa, eu coloco uma câmerazinha ali em cima e eu escrevo o tempo inteiro no Flipchart, tá? Então, faço os diagramas, rabisco, a gente vai conversando, porque eu estou tão acostumada a escrever dessa maneira, eu sou meio italiana, a interface que é japonesa, então eu preciso estar rabiscando, escrevendo, fazendo com várias cores, né? Porque eu acho que fica melhor o entendimento, tá? Então, como último pedido da nossa aula, separem aí umas folhas, um caderno, tá? Caneta, lápis, borracha, para as nossas aulas. Ok? Gente, dúvidas? Não, professora. Obrigada, Marcelo. Tá tranquilo. Joia. Então, tá bom. Gente, um bom semestre para vocês. Nossas aulas, então, serão todas as quartas-feiras, 16h30, sempre no Teams, nessa equipe. Os conteúdos também no Teams. Mando um e-mail para vocês, tanto pelo Teams quanto pelo Siga. Tá? Então, nos dois serão as ferramentas que a gente irá utilizar. Uma boa semana para vocês. Vou encerrar a gravação. Tá? Fiquem bem. Muito obrigada pela participação de vocês aqui na aula hoje. Valeu, Tchau, professora. gente. Até semana que vem. Tchau, Obrigado, tchau. professora. Até mais. Falou, Tchau. tchau. Até mais. Fechou então, prof. Até mais. Obrigado, viu? Até semana que vem.